Olá, crianças, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente retornar às nossas aulas remotas, tá bom? Daremos continuidade ao nosso ano letivo. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco esse nosso descanso, essas nossas férias, né? E peço que vocês prestem muita atenção à aulinha de hoje, que será de matemática, tá bom? Vocês irão pegar o livro na página 100 e nesse primeiro momento vão acompanhar da página 100 a 105, tá? Vocês lembram que lá no início do ano a gente viu um pouco de geometria, né? Linha aberta, linha fechada, vértices, vimos o que? Alguns ângulos, alguns polígonos, né? Então, nesse capítulo, nessa unidade desse mês, a gente vai ver mais um pouquinho de geometria, tá bom? Então, para a gente recordar, o que seria essa geometria? Seria o que? A parte da matemática, né? Cujo objeto é o estudo do espaço e das figuras que podem ocupá-lo. Ou seja, as figuras geométricas, né? Então, para iniciar aqui, são muitas as profissões que para o seu desempenho precisa do conhecimento de geometria. Nessa unidade, nós vamos retomar e ampliar o estudo das figuras geométricas, como os ângulos, as retas, os polígonos, as circunferências e os círculos. Vamos analisar essa cena das páginas de abertura dessa unidade e vamos responder oralmente essas perguntas. O que é que essas crianças estão falando, né? Estão dizendo nesses balãozinhos. Que forma tem os tijolos que os pedreiros estão usando? Eles têm o quê? A forma de um triângulo, né? Ou melhor, desculpe, a forma retangular ou paralelepípedo, né? Em que peças de roupa um costureiro costuma usar simetria, ou seja, aquelas partes que são iguais, né? Na confecção dela, calças, bermudas, camisas, vestidos, né? A gente não pode fazer uma forma da roupa de um lado de um jeito, de outro jeito, né? Então tem que fazer de formas simétricas. E que forma tem cada face de um tijolo, né? Cada lado de um tijolo, ele tem o quê? Ele tem a forma retangular. E no cartaz do agricultor, os espaços entre os canteiros lembram retas paralelas ou concorrentes? Lembram as retas paralelas, certo? Tem aqui um desenho onde diz assim: Beatriz ganhou um computador de presente de aniversário. Como ela já sabia usar o programa para desenhar, decidiu fazer um desenho com figuras geométricas. Aí esse desenho é o desenho que Beatriz fez, usando essas figuras geométricas que a gente já viu na sala de matemática, tá? Vamos observar, tem a casinha, tem o telhado, né? Tem a passarela da casinha, as portas, janela, tem essas árvores que ela usou figuras geométricas para mostrar, o sol, né? Vamos observar cada uma delas. Porque vem assim: analise o desenho e responda. Beatriz usou sólidos geométricos ou regiões planas para compor esse desenho? Ela usou o que? Regiões planas. E localize nesse desenho partes dele que dão ideia das seguintes figuras geométricas. Uma região que seja retangular, né? Ou seja, ela não é totalmente quadrada, ela é um modelo de um retângulo. Porta, laterais da porta, janela, muro, parte inferior da chaminé. E uma região quadrada, nos quadriculados da janela acima da porta. E uma região triangular, raios do sol, tronco das árvores, parte superior da chaminé. E uma região que seja um círculo, o sol, copas das árvores e janela acima da porta. Um segmento de reta, que são retas, nos contornos, nas regiões triangulares, das regiões retangulares e etc, né? Aí então,
daremos início agora nós daremos uma introdução sobre o que é ângulo, que será visto na aula seguinte. Mas para a gente ter uma ideia o que é ângulo, é o que? É a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Vamos observar esses desenhos? Acompanhe no livro de vocês, tá? Veja as imagens e observe as partes indicadas em vermelho. Se vocês observar, essa trave de futebol, lá embaixo, né, na travezinha lá em cima, tem destacado de vermelho alguns traços, né, que indicam os ângulos. No relógio, na casinha de madeira, na escada, na árvore, tá bom? Tá bem destacado. E aí veja algumas maneiras de explorar a ideia de ângulo, ó. Com dois dedos de uma mesma mão, você tá vendo o modelo do ângulo? Com dois dedos, um de cada mão, como se fosse até um triângulo, né? Com um canudo dobrado, tem as retas também. E com duas canetas, observe. Aí tem aqui ângulos de polígonos. Responda e marque os ângulos de cada polígono. Observem aí, quantos ângulos tem um triângulo? Ó? Vocês observem aí, ó. Tem. Pode observar que está destacado, ó. Nos cantos, o lado embaixo, né? E também os dois cantos em cima. No retângulo tem o que, ó? Pode observar os ângulos nos cantos que estão destacados. Então, ele possui 4 ângulos. E no triângulo possui 3 ângulos, tá bom? Aqui, gente, é só uma introdução, porque na próxima aula a gente vai ver todos os tipos de ângulos, ou pelo menos alguns tipos de ângulos, tá bom? Preste muita atenção e até a próxima aula, tá? Obrigada!